Olá, devido a algumas solicitações, eu vou fazer uma apresentação falando sobre citações e documentos, tá bom? As citações e documentos, ela é regida pela NBR 10.520 da ABNT, tá? Associação Brasileira de Normas Técnicas. Então vamos, deixa eu me apresentar, eu sou Sheila Susan, sou a professora Sheila Susan, e vou fazer uma breve explanação do que são as citações, tá? De algumas as citações mais para vocês colocarem nos trabalhos acadêmicos. Como eu falei anteriormente, ela é regida pela norma brasileira 10.520. A nova edição dela foi do dia 19/7/2023, então essa é a mais atual. Tá? Vocês conseguem pegar esse documento na internet, na íntegra, e para vocês poderem ver ele mais completo, porque ele dá os conceitos, dá as outras regras, porque só vou apresentar aqui para vocês as citações, uma apresentação rápida de citação direta e indireta, tá bom? Para isso, para essas citações, eu peguei aqui, no caso, um artigo de revisão da Química Nova, tá? Volume 29, número 6, página 1287 a 1300, do ano de 2006, onde o título é Metabólitos secundários de espécies de anacardiácea, tá? Os autores, eles são pesquisadores da Bahia, todos eles são da Bahia, né? E aqui a gente encontra o nome deles, o Cisimone da Correia, Jusceni David e Jorge David, tá bom? Aqui é uma pequena apresentação do abstract do trabalho deles, tá? E o que foi que eu fiz? A introdução, ela vem logo abaixo daquele cabeçalho que eu apresentei para vocês, logo abaixo do resumo, ou seja, a introdução ainda se encontra na página número 1. Eu peguei apenas um trecho aqui desse parágrafo, né? Então, ele diz assim: a dermatite de contato provocada por essas plantas é atribuída principalmente a compostos fenólicos e catecólicos ou misturas destes. Então, eu peguei só esse trechinho aqui que me interessa, que eu achei que dá para eu colocar no meu trabalho, tudo bem? Então, vamos lá. Aí nós vamos verificar para esse texto como nós vamos fazer as citações diretas e as citações indiretas. Vamos começar pela citação direta. Citação direta, o que acontece? Eu vou pegar aquele trecho da mesma forma como ele está escrito e colocar no meu trabalho, tá bom? Então, daquela mesma forma, como ele vem da mesma forma, se tiver erro de grafia, acentuação, digitação, eu tenho que colocar do mesmo jeito que está no trabalho dele, tá? O trabalho deles. Aí eu começo fazendo, eu abro uma aspas, né, e escrevo: a dermatite de contato provocada por essas plantas é atribuída principalmente a compostos fenólicos e catecólicos ou mistura destas substâncias. Como eu não terminei o parágrafo lá, ainda ficou algumas informações, mas só o que me interessa é isso, ainda tem continuação, então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que abrir um colchete, colocar 3 pontos, fechar. Isso está querendo dizer que ainda tem mais alguma coisa dentro do parágrafo que ainda tem continuação. E fecho por aspas, tá bom? E agora, como é que eu vou fazer essa citação? Bom, eu vou pegar o sobrenome, né, de cada um dos autores. No caso aqui nós temos três, então se fosse acima de três nós colocaríamos etial. Depois eu explico como é a regrinha do etial, tá bom? E a gente viu que tem o Correia, o David e o David. Aí a gente vai colocar Correia, separado ele por ponto e vírgula, o primeiro David separado por ponto e vírgula, e depois o David, para separar o David, os autores do ano, eu coloco uma vírgula e eu vou colocar o ano que é 2006, tá bom? Então não tem E entre os dois Davids, tá? Entre os dois últimos autores, eu tenho que separar todos eles por ponto e vírgula. Como é uma citação direta, eu preciso colocar a página, certo? Então, eu coloco P, ponto, esse trecho está na página 1, coloco 1, fecho o parêntese e termino o meu parágrafo, certo? O ponto, a citação tem que vir contida dentro do parágrafo, então o ponto é depois do parêntese, tá bom? Vamos continuar.
E aí, eu também posso colocar aquela citação no parêntese no final do parágrafo ou no início. Aqui eu posso colocar, segundo Correia, David, aí entre parênteses eu vou colocar o ano e a página, né? E aí eu abro a aspa e coloco a dermatite de contato, tá bom? E até coloco os três pontinhos, como falei anteriormente para vocês, e fecho as aspas, tá? Fechei as aspas. Ou seja, aqui a gente consegue ver que, como a gente está colocando os autores no texto, eles estão fazendo parte no texto, a escrita segue a regra de português normal, como sendo os sujeitos normais da nossa oração, tá bom? Então, vou pegar o mesmo trecho agora, né? O mesmo a dermatite de contato provocada por essas plantas é atribuída principalmente a compostos fenólicos e catecólicos ou mistura destas substâncias. Então, peguei o mesmo trecho. Agora eu vou fazer o exemplo de citação indireta. O que é uma citação indireta? Eu vou elaborar o trecho com as minhas palavras. Como eu só estou lendo esse artigo, vou colocar informações só desse artigo. Eu poderia ter utilizado outras fontes, então, para enriquecer o meu parágrafo, tá? O meu raciocínio, o meu pensamento. Então, lá eu coloco: a dermatite de contato causada por essas plantas é principalmente associada a compostos fenólicos e catecólicos, ou uma combinação dessas substâncias. Ou seja, eu não estou copiando o trecho dele, estou copiando a própria ideia. E a citação vem, os sobrenomes deles também todos separados por vírgula, os autores são separados do ano por apenas os autores por ponto e vírgula, e os autores separados do ano é apenas uma vírgula. Como eu estou fazendo uma citação indireta, eu não preciso colocar a página, tá bom? Da mesma forma, na citação indireta, eu posso colocar eles fazendo parte do parágrafo, certo? Então, eu poderia colocar segundo Correia, David, 2006, como nós colocamos anteriormente, mas eu também posso modificar. Eu coloquei aqui Correia, David, 2006, sugere que a dermatite de contato causada por essas plantas é principalmente associada a compostos fenólicos e catecólicos ou a uma combinação dessas substâncias, ok? Então aqui eu já fico livre para fazer, para colocar da forma como eu desejar, tá ok? Bom, sobre essas informações, é só essas regrinhas básicas para vocês saberem sobre citação direta e indireta dessa nova norma, né, que é dessa de 2023, que é a norma atual, tá ok? Espero que vocês tenham gostado e tenham um bom proveito dessas informações. Qualquer dúvida, pergunta, pode colocar aí embaixo que eu respondo, ok? Muito obrigada pela atenção de vocês.